Boa noite, me chamo Augusto. Este fato ocorreu recentemente, há 3 anos atrás. Na época, eu tinha 21 anos. Um dia, fui convidado para uma resenha em um sítio, no interior de Minas Gerais. Não vou dizer o nome do lugar, pois essa história me assombra até os dias de hoje. A festa ocorreu em um sábado. O sítio era de um amigo que morava na cidade. Ele emprestou o local desde que eu me responsabilizasse. Este amigo também me advertiu para que eu não ficasse perambulando pelo local à noite, pois aquela região era muito perigosa. Bem, eu sabia de tudo isso. Junto comigo no meu carro ia o meu amigo e a menina que ele estava ficando. Chamarei ele aqui de Lucas e a menina de Ana. Da nossa cidade até esse sítio dava 80 quilômetros. Arrumamos as nossas coisas e fomos. Chegando lá pela manhã, arrumamos tudo, e o restante do pessoal chegou mais tarde. O sítio era bem afastado dos outros sítios, então não havia perigo de incomodar a vizinhança. E o sítio mais próximo dali ficava a quase 1 quilômetro. Por volta das 18 horas, todos já haviam chegado para a festa. Então, aproveitamos bastante durante toda a noite. E quando era por volta de 3 da manhã, a maioria das pessoas já haviam ido embora. Alguns levaram barracas para dormir ali mesmo e ir embora no dia seguinte, pois na casa não cabia todo mundo, e deixamos claro que quem quisesse dormir lá, que levasse barraca, ou dormiam no carro. Eu estava no carro com a menina que eu estava ficando, e quando estávamos se beijando, ela se assustou com algo que viu pela janela do carro. Ela disse que viu a silhueta de alguém a vigiando pelo mato, pois por volta do sítio havia uma mata. Não tinha como ser alguém da festa, pois a festa já havia terminado e quase todo mundo já havia ido embora, e os que ficaram estavam dormindo ou caindo de bêbados. Eu logo pensei que ela estava vendo coisas, ou estivesse bêbada. Ela disse para irmos embora dali. Eu disse que não podia, pois no decorrer do dia tinha que arrumar a bagunça da festa. E também tentei convencê-la que aquilo deveria ser um animal ou algo do tipo. Mas nada com o que se preocupar. Não preciso nem dizer que a garota não quis ficar e foi embora para a cidade de carona com o pessoal que estava saindo. Resolvi dormir ali mesmo no carro. Havia mais 4 carros ali próximo e 2 barracas com pessoas. Lucas e Ana estavam em uma dessas barracas. Na casa do sítio não havia ninguém, pois se eu deixasse um dormir lá, teria que deixar todos, o que significaria mais bagunça para arrumar. Passei para o banco de trás do carro. Já estava com muito sono, e assim que me acomodei lá, pude ver uma sombra de algo monstruoso passando pela janela. Liguei a lanterna do celular para ver o que era, mas no tempo que fiz isso, só consegui ver aquilo entrando para a mata. Não sei descrever o que era, mas parecia um homem que andava de um jeito totalmente esquisito, e o seu corpo era coberto de pelos negros. Parecia que tinha uma espécie de rabo. Era bem assustador. Desliguei rapidamente a lanterna do celular. Tentei ligar para os meus amigos, porém estava sem sinal. Fiquei ali no carro sem fazer o menor barulho. Não demorou muito e adormeci. No outro dia, acordei por volta das 7 da manhã.
O restante do pessoal que havia ficado já estava indo embora, ficando assim somente eu, Lucas e Ana, para arrumar a bagunça da festa. Decidi não contar a ninguém o que tinha presenciado na noite. Elas só ficariam ali por mais um dia no máximo. E também disseram que estavam com um amigo, mas ele havia saído com o carro e estava demorando. Confesso que me passou pela cabeça que a história do sítio era só para me convencer que as duas não eram bobas, caso eu tentasse alguma gracinha para o lado delas. A mesma coisa achei da história do amigo, e que aquilo não passava de balela. Fingi acreditar e levei as duas até a cidade. Elas compraram algumas coisas e eu comprei o meu cigarro, e daí voltamos para o sítio. As deixei no mesmo lugar que havia as pegado. Elas me perguntaram se eu não queria entrar um pouco. Eu, meio tímido, aceitei o convite. E assim que cruzamos a porta da sala, uma das garotas me perguntou se eu era gay. Eu neguei, e ela disse que estava começando a achar, pois eu não tentei nada com elas, pois eu não havia as cantado em nenhum momento. Logo, retruquei e disse: "Por quê? Eu deveria?" E antes que pudesse terminar a frase, uma delas veio em minha direção e começou a me beijar. E logo em seguida, a outra fez o mesmo. Era um beijo triplo. Fiquei sem reação e apenas me entreguei. Subimos para o quarto e fizemos amor, eu e as duas garotas. Foi mais de 1 hora de sexo intenso. Transamos loucamente. E quando de repente ouvimos um barulho de carro se aproximando da porteira. Eu ainda estava ereto. Rapidamente fui pegando a minha cueca e vestindo as minhas roupas. De dentro do carro havia saído o amigo das garotas que elas haviam falado. Vesti rapidamente as minhas roupas e elas disseram que eu não precisaria ficar com medo, que ele era apenas um amigo e que não era namorado de nenhuma delas. Eu disse que estava tudo bem, mas precisava ir embora. A garota ruiva me perguntou se eu voltaria mais tarde, e eu disse que sim, que voltaria no final da tarde. Quando saí pela porta da frente, dei de cara com um amigo delas que entrava. Eu cumprimentei e ele olhou diretamente para mim e disse: "Amigo, para o seu próprio bem, não volte mais aqui." Eu não senti medo das ameaças, mas o ignorei e fui embora. E assim que cheguei no sítio aonde estavam os meus amigos, eu fumei o meu cigarro. E logo após, começamos a limpar a bagunça da festa. Por volta das 7 da noite, estávamos arrumando as coisas para irmos embora. E foi quando as garotas me ligaram, perguntando se eu não iria voltar até lá. Eu disse que não queria problemas com um amigo delas. Elas tentaram me convencer, mas eu disse que já estava a caminho da cidade e que aquela transa teria que ficar para uma próxima. Lucas e Ana resolveram acender um baseado e beber um pouco. Eles disseram que nós iríamos embora por volta das 20 horas. Bem, como eu iria dirigir, eu não poderia beber. Então disse aos dois que ia dar uma volta e voltaria antes das 8 da noite. Tentei ligar para as garotas e avisar que eu iria. Porém, o meu celular estava sem sinal. E quando o sinal voltava, era bem fraco. Então peguei o carro e fui fazer uma bela surpresa para as garotas.
Passei com o carro em frente ao sítio que elas estavam e dei a volta para ficar fácil para ir embora dali. Estacionei um pouco mais à frente e fui até lá. À medida que vou me aproximando da casa, começo a ouvir gritos. E logo pensei que estava rolando uma orgia ali. Mas os gritos foram ficando intensos e pude perceber que não era o que eu estava pensando. Os gritos pareciam ser de dor e raiva. Então fui devagar até na janela e vi algo que nunca vou esquecer em toda a minha vida. As duas garotas e o rapaz estavam sem roupas, caídos no chão. Eles se contorciam e os seus corpos mudavam de aparência humana para algo animalesco. Aquele rapaz que estava com elas assumia uma aparência monstruosa e peluda. E as garotas também. Porém, elas tinham menos pelos. Eu fiquei paralisado diante de tanto terror. As minhas pernas perderam as forças e só consegui ficar ali imóvel olhando aquela cena. Depois de mais ou menos 3 minutos, pude ver que aquilo, por mais impressionante e incrível que fosse, eu tinha certeza que eram 3 lobisomens. Assim que acabaram de se transformarem, eles se levantaram sobre 2 patas e começaram a cheirar o ar, como se estivesse sentindo a minha presença e o meu cheiro. Recuperei um pouco dos movimentos das pernas e saí correndo, pois a minha vida dependia disso. Minhas pernas estavam tão bambas que eu caí 3 metros à frente. E foi quando ouvi um uivo terrivelmente assustador vindo de dentro da casa, seguido de vários outros uivos. Levantei e corri até o carro sem olhar para trás. Nessa hora, eu só pensava que ia morrer. Entrei e liguei o carro. Quando olhei pelo retrovisor, pude ver as 3 criaturas saindo da casa e vindo em minha direção. Eu acelerei com tudo. O cascalho fazia o carro derrapar. Porém, eu não pensava em outra coisa a não ser ir embora dali. Cogitei a ideia de deixar os meus amigos para trás, ali no sítio, pois o meu pavor era tremendo. Acabei que num ato de consciência eu não fiz isso. Mas porém, só estacionei a caminhonete na entrada do sítio e buzinei freneticamente. E assim que eles apareceram, eu pedi que entrassem no carro o mais rápido possível. Eles queriam saber o que estava havendo. Eu disse que se eles não entrassem, eu iria embora sem eles. Foi aí que todos nós ouvimos um uivo estridente saindo da mata. Eu me preparei para arrancar com o carro. Porém, o Lucas e a Ana se assustaram e entraram rapidamente no carro. Chegamos na cidade com o carro todo destruído, pois eu corria a 80 km na estrada de terra e cascalho. Quando chegamos em casa, tive que ser hospitalizado, pois eu estava tremendo muito. No outro dia, os meus amigos queriam saber o que havia acontecido comigo. Daí, contei a eles tudo o que aconteceu. Inclusive, o meu amigo, que era dono do sítio, estava ali também. Ele me confirmou que o seu pai, quando era vivo, já havia avistado lobisomens naquele lugar. Mas na época do seu pai, as pessoas ali da região chamavam os lobisomens de meleta. Nem eu e nem os meus amigos nunca mais tivemos coragem de voltar naquele sítio. E olha que vou falar para vocês,
Eu prefiro muito mais a cidade. Pelo menos nunca vi nada parecido por aqui. Boa noite. E vão dormir logo. Olá, Elite Oculta. Devido aos trâmites e consequências legais das minhas ações, preferi deixar a minha identidade em segredo, protegendo assim as pessoas que amo, bem como os envolvidos no que eu poderia descrever a vocês como sendo algo inacreditável e praticamente impossível. Tudo começou no ano de 2001. Mais especificamente no dia 8 de agosto de 2001. Esta data é o nascimento do meu irmão, que viria a ser o meu irmão mais novo, se não fosse a tragédia que aconteceu. Nesta época, a minha mãe, que era viúva, havia se juntado a um homem rico da região. Na verdade, nem tão rico, mas bem de vida. Era um empreendedor do ramo de bovinos. Ele criava algumas cabeças de gado em uma fazenda enorme, que ficava na região das margens do rio Poti, no Maranhão. E mesmo sendo muito enigmático, aquele homem fazia a minha mãe feliz, e isso já bastava para mim. E mesmo com todas as reclamações dos moradores da região, que se queixavam que o homem mexia com magia negra e ocultismo, ele era alguém legal para minha mãe. E alguns até mencionaram que o tal homem se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia e corria pelas matas da região. E devido a isso, boa parte do seu gado sumia de forma inexplicável. Mas a minha mãe sempre relevava e dizia que era inveja do povo da região. E de fato, estava feliz com isso, e já era o bastante. Mas confesso que um homem tão rico como aquele, morando numa cidade mediana do Maranhão e acumulando tantas riquezas e patrimônios, e acima de tudo, um homem praticamente sem passado, que abandonou a vida de andarilho cigana para viver e se estabelecer numa cidade, e simplesmente se enriqueceu. Não era algo do fato normal, mas eu não questionava, pois comigo e com a minha mãe, ele era sempre muito cuidadoso e educado. Um cuidado que beirava a estranheza. Vez ou outra, durante as noites em que eu tinha insônia, eu ficava sentado no imenso sofá, que tinha em meio ao quarto, próximo à janela. E de fato, eu o vi algumas dessas vezes sair para a mata, por volta da meia-noite. Era um comportamento até suspeito. Ele saía com a mochila e roupas escuras e velhas, descalço e sem armas, sendo que mesmo as matas da região não sendo tão perigosas, sair desarmado não era uma boa opção. Afinal, de tempos em tempos, algo atacava o seu rebanho de gado, ou destruía o seu aviário onde o mesmo criava galinhas e frangos. Mas justamente por isso eu não desconfiava de suas saídas. Sempre achei que talvez ele tentasse pegar, seja lá o que fosse um animal que estivesse atacando as suas criações. E talvez na mochila ele levasse algum tipo de arma. Mas enfim, mesmo ele sendo bem legal e prestativo,
eu não me sentia bem para conversar com ele sobre o assunto. Mesmo sentindo que ele já sabia que eu desconfiava das suas saídas. Até porque, numa dessas saídas, eu o estava observando da janela, quando ele se virou e olhou para mim, diretamente nos olhos. E com um sorriso estranho, me fez um gesto de silêncio. Abaixou o chapéu, me deu de ombros e saiu em direção à mata, como de costume. Eu, mesmo achando este comportamento estranho, sentia que já tínhamos dado um passo. E que ele confiava em mim para guardar os seus segredos. E de certa forma, havíamos conquistado a confiança e o respeito um do outro. Após uns meses, veio a notícia que a minha mãe esperava um filho dele. Ela estava radiante e muito feliz, só que ao mesmo tempo muito preocupada, pois morávamos longe da cidade mais próxima. Estávamos a mais ou menos uns 50 minutos de carro de qualquer lugar civilizado. Mas para tranquilizá-la, o seu marido chamou uma parteira para que a acompanhasse dia e noite, em caso de emergência, e essa parteira pudesse não só cuidar da minha mãe, como também, em último caso, fazer o parto da criança. E assim, deixando a minha mãe um pouco menos preocupada. E além disso, ele também deixava uma caminhonete sempre com o tanque cheio. E eu, como motorista em caso de emergência. Afinal, eu já tinha meus 15 anos. E esse meu padrasto já havia me ensinado a dirigir. Eu era um homem da casa, na ausência dele. Então, quem cuidaria da minha mãe e da fazenda na ausência do meu padrasto seria eu. E isso deixava o meu ego nas alturas e me fazia sentir não só especial, mas de certa forma importante. E assim se passaram os meses. E quando faltava umas 3 semanas para o nascimento do bebê, eu andava pela cidade e uma coisa me chamou a atenção. Era um acampamento cigano na entrada da cidade. Tendas e lonas coloridas estavam ao redor de um campo, com sinais claros de fogueira. Ali também havia mesas e pessoas andando e executando os afazeres do dia a dia. Era de fato fascinante. Eu era muito curioso quanto a religiões pagãs e modos de vidas alternativos. Dentre eles, um que é bastante comum nas terras da região Nordeste são os ciganos. Então, encostei a caminhonete embaixo de uma árvore e caminhei em direção a uma senhora que aparentava uns 60 anos. Ela costurava o que parecia ser um manto ou lençol, algo assim. Eu já fui me aproximando para cumprimentá-la. A saudei amigavelmente. E amigavelmente ela respondeu. Proseamos sobre o seu modo de vida e sobre o acampamento. Contei a ela que o meu padrasto já havia sido cigano e que ele era bem gente boa. E pouco a pouco a conversa foi tomando um tom bem estranho. E aquela senhora me perguntou sobre o meu padrasto e me explicou que na família havia um homem que também havia abandonado a vida cigana e que para ter boas condições de vida, ele havia feito um laço com uma criatura antiga e que nas noites de lua clara ele virava uma coisa monstruosa e que ele só conseguiria quebrar o laço se ele conseguisse gerar um filho com uma mulher. E então comeu o coração da criança que ainda não havia sido batizado, e que só dessa maneira ele seria libertado daquela maldição. Neste momento, o meu coração gelou. Eu senti em mim correr um calafrio, e quando eu ia me afastando da senhora, ela me segurou pelo pulso com muita força, e fixou o olhar em mim. Ela me deu o manto que estava costurando,
e praticamente possuída por algo sobrenatural, ela disse: "Ele esperou por anos pela companheira certa, uma que lhe desse um filho homem e saudável. A gestante que está em sua casa, menino, ela não morrerá, mas a fera virá e devorará o fruto do seu ventre, e se lavará com o sangue inocente do pequeno filho de Adão. E assim ele concluirá a sua sina profana." Tudo aquilo parecia muito surreal, mas no momento eu senti uma energia sobrenatural me cobrir. O clima mudava e as nuvens negras começavam a se fazer presentes. Eu me soltei da mulher carregando o manto costurado e chorando muito. Nunca tinha passado por nada assim. As lágrimas cobriam o meu rosto. Dei partida na caminhonete e saí dali. Enquanto eu saía, eu olhei pelo vidro e vi que a senhora ainda se encontrava lá, de cabeça baixa, estática, de uma maneira que só piorava o meu medo e me fazia tremer e suar frio. Ao longe, as nuvens, que antes eram cinzas, já estavam com um aspecto azul escuro, quase que aparentando estarem pretas. Os tons de azul e roxo corriam por dentro das nuvens, mostrando que uma tempestade estava a caminho, e que de maneira alguma eu poderia me atrasar ainda mais, pois na casa da fazenda estavam somente a minha mãe e a parteira, e talvez o seu marido lobisomem. Era 8 de agosto de 2001, por volta das 7 da noite, quando cheguei na fazenda. Uma chuva fina, porém contínua, caía embaçando a minha visão. O sol já havia se posto, e não havia nenhum dos funcionários da casa além da parteira. Peguei o manto que a cigana havia me dado e usei para cobrir a cabeça, enquanto descia do carro e ia para dentro da casa. Entrei correndo para evitar as gotas de chuva e o vento frio. Fechei a porta e me dei conta que o meu padrasto não estava em casa. E ao perguntar para a parteira, ela me disse que houve um problema numa fazenda distante, e que como faltava mais de uma semana para a criança nascer, o meu padrasto resolveu ir até essa fazenda para averiguar o que estava acontecendo. A parteira elogiou o manto que eu segurava. Era um manto vermelho, com adornos em um fio dourado e tons de verde esmeralda. E era de certa forma muito bonito. Contei a ela que tinha ganhado o manto de uma cigana no acampamento da saída da cidade, e que o mesmo seria um presente. De fato, eu não poderia dizer a ela que uma velha possuída me deu um manto no acampamento cigano, pois além de surreal, soaria bem estranho. A parteira me disse que o povo mais antigo dizia que São Cristóvão era um tipo de lobisomem, e que as pessoas faziam esse tipo de bordado com o símbolo de São Cristóvão para afastar as coisas ruins, inclusive os lobisomens, e que tinha uma lenda que tinha que enrolar um recém-nascido em um manto de São Cristóvão, para que o lobisomem não devorasse a criança ao nascer. Eu não acreditei no que ela acabara de me falar e dei uma risada. Bem, era por volta de 8 da noite, quando os gritos da minha mãe encheram a casa. Corri ao encontro dela e da parteira. A minha mãe estava em trabalho de parto, e a parteira disse que eu deveria preparar tudo para levá-la ao hospital, pois a criança nasceria mais cedo do que esperávamos. Apanhei as coisas para pôr no carro, e passando pela sala, eu vi o manto sobre a mesa, e me lembrei da cigana medonha e de tudo que ela havia me dito. Eu
muito receoso, apanhei o manto. Fui até a despensa e apanhei a minha escopeta calibre 12. Mesmo não acreditando nessa história de lobisomem, eu fiquei com medo foi de assaltantes, ou algo do tipo. Além do mais, eu não poderia me dar ao vacilo de expor a minha mãe ao acaso, e saí desarmado. Coloquei tudo no carro e voltei para apanhar minha mãe. Descemos as escadas com cuidado. Os seus gritos ecoavam por toda a propriedade. Eu estava num misto de ansiedade e medo, que me deixava em um extremo estresse e atenção. Andamos cerca de 10 quilômetros, quando em um trecho demos de frente com uma árvore imensa, caída na estrada. Claramente, aquela árvore havia sido derrubada por alguém, mas não havia sinal de pessoa por perto. Tentei subir pelos lados da estrada, mas a caminhonete empacou no morro, nos deixando praticamente presos. Eu desci da caminhonete e apanhei uma enxada, que estava na caçamba da caminhonete, e comecei a cavar para tentar tirar a caminhonete dali. Em seguida, comecei a sentir um cheiro de cachorro molhado e um odor de carne podre. Era absurdamente forte. Me ergui, segurando firme a enxada. Ouvia os sons de cães latindo, enlouquecidamente. Os faróis da caminhonete apontavam para a mata, e a minha mãe continuava gritando. E foi aí que eu vi uma silhueta ao longe. Parecia uma criatura de estatura forte e bem robusta, de orelhas de pé e um corpo musculoso. Vi também um par de olhos que brilhavam em um tom de laranja flamejante, intimidador. Um uivo alto que me fez estremecer e correr de volta para o carro. Engatei a marcha ré e voltei rápido em direção à fazenda. Eu estava a 120 km por hora. Além de muito arriscado, era bastante perigoso para minha mãe e o bebê. Eu, inconscientemente, havia percebido que aquilo que eu tinha visto não era um ser desse mundo. E quando estávamos na porteira da fazenda, a uns 10 metros da casa, a parteira me mandou parar. E segundo ela, teria que ser naquele instante, pois a minha mãe não suportaria nem mais um segundo. Freiei o carro bruscamente e descemos. A parteira abriu uma das portas de trás da caminhonete enquanto eu apanhava a enxada e procurava com os olhos aquela besta que havia aparecido ao longe. Só que até então, nada daquilo aparecer. As coisas mudaram completamente assim que o bebê nasceu. O choro da criança enchia o lugar, e do nada eu vi surgir no fim da estrada aquela fera sanguinária, que corria de maneira a levantar poeira na estrada. Aquele ser não fazia mais questão de se esconder. A lua clara no céu me fazia o favor de iluminar os seus pelos negros, ao ponto de poder ver com detalhes as feições animalescas daquela coisa. Corri para a caminhonete para apanhar a escopeta, mas no impulso eu senti algo quente e peludo se chocar contra mim. Eu até tinha apanhado a escopeta em uma das mãos e a munição na outra, mas tamanho foi o impacto que caí próximo ao alpendre da casa, a cerca de 10 metros de distância da caminhonete. Apaguei por um instante, e quando acordei de novo, eu vi que aquilo estava em cima do carro, tentando entrar. A parteira estava com a minha mãe e o bebê dentro do carro. A criatura já havia quebrado um dos vidros. Era apenas uma questão de tempo até ele pegar a minha mãe. E pior ainda, pegar o bebê. Me levantei, carreguei a escopeta
e disparei contra a criatura, o acertando nas costas e o fazendo urrar de dor. Era de fato absurdo como aquilo era grotesco. Agora de perto eu podia ver os dentes, que eram enormes e pontiagudos. A sua cara, que mais parecia com a cara de um porco. Os pelos eram ralos na parte de baixo do corpo, entregando que em algum momento da sua vida ele era um humano. Esse tiro foi o suficiente para afastar a coisa, para retirarmos a minha mãe, o bebê e a parteira de dentro do carro. A minha mãe, além de estar perdendo muito sangue, estava psicologicamente abalada. A parteira chorava e gritava por todas as variedades de santos. E enquanto corríamos em direção à casa, a criatura reapareceu numa investida contra a parteira, que segurava o bebê. A criatura veio da lateral da casa, correndo em direção da parteira, que se atirou para o lado de dentro. Mas não antes da criatura agarrar um pedaço de pano que enrolava o bebê. Fechamos as portas e ficamos ouvindo, enquanto aquela criatura trucidava os cavalos, ovelhas e galinhas. E depois aquilo vinha investir contra as janelas da casa. Aquilo dava voltas e voltas e se jogava contra as janelas. E foi assim por toda a noite. Mas o pior mesmo ainda estava por vir. Algum dia na vida de vocês já ouviram a história da moça que estava numa fazenda com um bebê e o lobisomem ataca o seu filho? E em seguida morde um pedaço da manta da criança e no dia seguinte ela descobre que o lobisomem na verdade era o seu marido? Pois bem, na manhã seguinte o meu padrasto chegou na fazenda com seu jipe. Ele dizia que não tinha vindo durante a noite porque não conseguiu passar naquela estrada que havia árvore derrubada. A parteira logo o apresentou seu recém-nascido e contamos a ele tudo o que havíamos passado. Ele imediatamente disse que colocaria homens armados na casa e queria dar um fim nessa coisa, seja lá o que fosse. Então, quando entrei no quarto, ele me olhou e me cumprimentou dizendo que eu havia agido como um ótimo homem da casa e que me daria uma fazenda próxima à cidade de Santa Inês, para que eu tocasse a fazenda. E sorriu para mim. Eu arregalei os meus olhos assustado e saí. Fui direto na caminhonete e apanhei a escopeta. Enquanto ele vinha ao meu encontro, acompanhado da minha mãe, que estava muito cansada, mas ainda andava. Eu nem deixei que ele falasse mais nada. Dei logo um tiro em seu peito. Ele caiu no chão e a minha mãe começou a gritar. A parteira desmaiou e em seguida rasguei as suas roupas e estava lá em suas costas as marcas de tiro da noite passada, que ainda cicatrizavam. A minha mãe ainda não acreditava e foi aí que eu o virei de frente e abri a sua boca. E para nossa surpresa, havia pedaços grandes de um fio dourado, que eu só havia visto até então no manto que a cigana havia feito. A minha mãe acreditou em mim, mas como iríamos dar um fim a isso tudo? A parteira, recém-acordada, viu todas as provas que incriminavam o meu padrasto. Ela deu a ideia de o enterrar no quintal e dizer para todos que ele havia viajado. E assim o fizemos. Forjamos umas assinaturas e ficamos na casa por mais 6 meses, até que numa noite de lua cheia, enquanto eu fechava a casa, ouvi ao longe um uivo e um grunhido alto. Olhei para a direção do grunhido
e vi ao longe uma silhueta de algo diferente. Não era mais um animal saudável que eu via. Parecia algo pútrido e cadavérico, só que nessa noite sem ataques. Não contei para minha mãe, pois ela ainda não estava bem. Mas nessa noite aquilo ficou nos observando de longe. E o meu meio-irmão não parava de chorar. No dia seguinte, eu fui conferir a cova do meu padrasto, e ele não estava mais lá. O buraco estava revirado e sem nenhum corpo. Contei à minha mãe e ela decidiu que iríamos vender tudo e ir embora. E foi o que fizemos. E é o que fazemos. Pois toda lua cheia vemos aquela criatura ao longe. E o meu irmão com crises de choro em toda lua cheia. E enquanto eu não descobri como matar essa coisa, temos que passar a vida toda nos mudando. Até o dia que encontrarmos uma solução para isso. Boa noite. Fala galera oculta! Este relato de hoje foi um dos primeiros que eu gravei no canal, mas naquela época eu ainda gravava o áudio pelo celular, e hoje em dia galera, eu já uso microfone e placa de áudio. E na minha opinião, este relato foi o melhor de todos que eu já contei aqui no canal. Então, você que ainda não viu, eu peço que assista até o final, que vale muito a pena. E você que já viu, eu peço que assista de novo com uma boa qualidade. E também para relembrar esse clássico. Vamos ao relato. Olá, Elite Oculta. Me chamo Robert e tenho 52 anos. Este relato ocorreu comigo há 10 anos atrás, na cidade de Tabatinga, Amazonas. Esta cidade fica na divisa do Peru e Colômbia. Resumindo, é um verdadeiro fim de mundo. Na época, eu era caminhoneiro e tinha que levar uma carga da Fiat até Manaus. E aproveitando a viagem, eu fui levar um reaproveitamento de carga para Ipixuna. Agora, pense em um fim de mundo, mas fim de mundo que o Acre. Sim, agora multiplique por 10 e você vai ter a cidade de Ipixuna. Bom, nessa viagem eu estava com um amigo, e este amigo se chama Jubileu. Assim que chegamos em Tabatinga, fizemos a entrega do restante da carga. Não sabíamos o que era a carga, pois como falei, este foi um serviço à parte, que me contrataram de forma anônima e me ofereceram R$10.000 para trazer junto essa carga no caminhão. Bem, já que eu estava indo para Manaus e Tabatinga fica aproximadamente 1.000 km de Manaus, levei a carga. De forma alguma, eu poderia desviar a minha rota, mas como eu trabalhava terceirizado e o caminhão era meu, então eu fui, pois R$10.000 é muito dinheiro. Assim que cheguei na cidade, eu fui contatado por um homem desconhecido. Ele me passou o endereço do local, de onde era para levar a carga, e assim eu fiz. Claro que havia muito risco, poderia ser um assalto ou até mesmo um golpe. Mas esse homem me contatou em Belo Horizonte, Minas Gerais, e me pagou R$5.000 adiantado. Eu tinha que cumprir o acordo, e assim eu fiz. Levei a carga onde foi solicitado. Eu e o Jubileu estávamos armados, caso precisasse nos defender. O local que chegamos era uma estrada erma de terra, e ficava rodeada de árvores. Nem o GPS funcionava ali. Assim que chegamos, retiramos a carga do caminhão, que era um caixote de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros, e estava lacrado.
Ao longe, avistamos um jipe se aproximando, com um homem e uma mulher. Eles se identificaram como os receptores da carga. Conferiram a mercadoria e em seguida me pagou o restante do pagamento, tudo em dinheiro. O homem conferiu todo o dinheiro na minha frente e assim colocou a carga no jipe e foi embora. Antes deles saírem, Jubileu perguntou o que havia naqueles frascos que estavam dentro da caixa de madeira. A mulher, num tom agressivo, respondeu que não era da conta dele. Mas o homem riu e disse que era nitroglicerina. A mulher olhou para o homem com uma cara feia e os dois foram embora com a carga. Bom, para mim e para Jubileu não fez nenhuma diferença, pois não tínhamos a menor ideia do que era nitroglicerina. Voltamos ao caminhão e combinamos de passar o resto do dia ali, em alguma pousada, e ir embora no dia seguinte. Bem, e assim fizemos. Passamos a noite em uma pousada. Essa pousada ficava um pouco afastada da cidade. A dona do lugar era uma senhora de aproximadamente 50 anos. Ela tinha um filho, um garoto de 15 anos, e só trabalhavam os dois ali. Percebi alguns hóspedes no local, mas não procurei amizade. Só havia mais um quarto na pousada. Bem, eu não vi nenhum problema em dividi-lo com Jubileu. Mas o problema é que só havia uma cama em cada quarto. Então Jubileu dormiu no caminhão e eu fiquei com o quarto. No dia seguinte, Jubileu veio me contar algo assustador que havia acontecido com ele. Ele disse que acordou durante a madrugada sem sono, e quando olhou pela janela do caminhão, ele viu uma moça muito linda passando. Ela tinha longos cabelos negros e aparentava ter uns 20 anos de idade. Ele logo pensou, por que uma moça tão linda está na rua a essa hora da noite? Ele acenou com os faróis do caminhão para a moça. Ela olhou para trás e deu um sorriso. Jubileu saiu do caminhão e foi até a moça. Os dois começaram a conversar e Jubileu se ofereceu para levá-la até a sua casa. Ela aceitou, mas disse que morava pertinho e que poderiam ir a pé mesmo. E assim fizeram. Eles passaram por um cemitério que ficava em uma rua deserta de areia. E de repente começaram a ouvirem uivos saindo de dentro do cemitério. Eram uivos amedrontadores. A moça se assustou e começou a correr. Jubileu tentou correr para alcançá-la, mas as luzes dos postes foram embora, deixando o local em completa escuridão. Jubileu já havia perdido a moça de vista e tentou voltar para o caminhão, em plena toda aquela escuridão. Mas foi aí que ele sentiu algo perseguir. Ele escutava passos pesados o seguindo. Mas como ele era muito medroso, evitou olhar para trás. Mas logo aqueles passos foram ficando mais rápido, e aquela coisa começou a urrar atrás do Jubileu. Desesperado, ele tentou correr, mas caiu no chão. E quando olhou para trás, ele viu a silhueta da coisa mais horrenda que ele já viu em toda a sua vida. Ele conta que era uma criatura enorme, de uns 2 metros de altura, e tinha pelos negros acinzentados e olhos vermelhos como fogo. Neste momento, Jubileu ficou ali, paralisado no chão, apenas observando a criatura vir em sua direção. Aquela criatura vinha se aproximando dele, em passos lentos e pesados. Jubileu sacou a arma que sempre levava contigo e apontou na direção da coisa. E de imediato, a luz da rua voltou, e Jubileu pôde ter certeza daquilo que estava parado em sua frente. E assim que a criatura
viu que Jubileu apontava a arma em sua direção, em questão de segundos, aquilo correu e entrou no mato, que ficava na lateral da rua. Ele conta que aquela criatura corria muito rápido. Era como se corresse 80 km por hora, de tão rápido. E mesmo assim, ele disse que ainda estava sendo modesto, pois a criatura foi tão rápida que nem deu tempo dele ver direito. Bem, ele levantou rapidamente e correu em direção ao caminhão. E quando ele pensava que não poderia ficar pior, acreditem, a situação ficou muito pior. A criatura o perseguia por dentro do mato. E a todo momento ele correu focado na criatura que corria dentro do mato. E mesmo que ele não conseguisse vê-la, ele escutava o barulho do mato se quebrando. Jubileu olhava para todos os lados da rua para ver se avistava alguém. Mas o que ele viu foi muito pior. Havia outra criatura, com as mesmas características da criatura que o perseguia pelo mato. Jubileu pegou a sua arma e deu um tiro para cima. Imediatamente, ele olha em sua volta e já não via mais nada. A criatura que estava em cima do muro do cemitério já não estava mais lá. E os barulhos que ele ouvia de mato se quebrando também pararam. Ele pensou de vir para a pousada onde eu estava, mas ficou com medo das portas estarem trancadas e ninguém o ouvir. Além do mais, a pousada estava mais distante do que o caminhão. Ele entrou rapidamente no caminhão e se trancou lá dentro. Ele ficou completamente imóvel, sem fazer barulho algum. Mas ele conta que aqueles mesmos passos pesados rodeavam o caminhão. Mas não era apenas um, eram vários. Era como se ali estivesse 3 ou 4 daquelas criaturas. Depois de mais ou menos 10 minutos, aqueles passos foram parando, até diminuir e sumirem. E mesmo assim, Jubileu continuou no caminhão, imóvel, sem fazer barulho algum. Depois de algum tempo, ele pegou no sono e acordou no raiar do sol. Mas ele se lembrava de cada detalhe do acontecido e sabia que não foi um sonho. Sinceramente, eu não acreditei em nada do que Jubileu me contou. Achei que aquilo tudo foi um sonho ou história de caminhoneiro. Mas mesmo assim, escutei toda a história com atenção e fingi acreditar. Disse para ele não se preocupar, pois estaríamos fora de Ipixuna antes do pôr do sol. Pedi a ele para se acalmar e fomos tomar um bom café da manhã. Confesso que o café da manhã dessa pousada foi o melhor que já comi em todas as minhas viagens pelo Brasil afora. Comi um belo de um X-caboquinho, que é o pão de Tucumã com queijo coalhado. Uma delícia. E tomei umas vitaminas de jenipapo. Nunca experimentei antes, mas foi a melhor vitamina que já tomei na vida. Jubileu, com seu jeito abaianado, comeu cuscuz com queijo, bolo de mandioca e suco de cupuaçu. Depois do café da manhã, fomos abastecer o caminhão e fazer algumas checagens para a viagem. Deixei o meu celular no quarto carregando, pois Jubileu usava o único carregador veicular que tinha. E o meu celular era um modelo Nokia 1100. Gostava muito desse celular, pois ele tinha lanterna. Abastecemos o caminhão e fizemos algumas calibragens no pneu. Então retornamos para a pousada. Bem, não levamos nem uma hora para retornar. Mas quando entro no quarto, para minha surpresa, todas as minhas coisas estavam reviradas, diferente de como eu havia deixado. A minha cama estava toda bagunçada e o meu celular havia sumido. Mas eu fiquei muito nervoso. Procurei a dona Lourdes, a dona da pousada,
para esclarecer isso, pois tinha uma forte suspeita que o seu filho havia entrado no meu quarto, pois adolescentes têm essa mania de mexer em coisas alheias. Além do mais, ele era o único na pousada naquela manhã. Na recepção havia apenas o garoto. Eu, com muita raiva, o perguntei se ele havia entrado no meu quarto. E ele disse que não, pois estava na escola e tinha chegado fazia uns 5 minutos. E além do mais, só a mãe dele tem as cópias da chave dos quartos. Peguei o celular de Jubileu e liguei rapidamente para o meu celular, mesmo sabendo que quem quer que o tenha roubado provavelmente já havia se livrado do chip. Mas para minha surpresa, o celular estava chamando e alguém o atendeu. Dava para escutar a respiração da pessoa na linha. E por mais que eu falasse alô, a pessoa não respondia e desligava. Fiz isso por mais 2 vezes e aconteceu a mesma coisa. E depois da terceira vez, não atenderam mais. Bem, pelo menos agora eu tinha certeza que não foi o garoto que pegou o celular, pois ele estava ali, na minha frente sentado, apenas me observando. Falei para Jubileu que isso era um absurdo e que nós iríamos embora dali sem pagar a hospedagem. No mesmo momento, o celular de Jubileu toca. Ele atende. Era um homem que se identificou como Hércules. Ele perguntou se eu estava próximo e pediu para Jubileu me passar o telefone. Este Hércules me disse que era um dos homens que havia me contatado para entregar a carga, ali em Pixuna, e me perguntou o que havia acontecido com meu telefone, pois ele ligou no meu celular e alguém atendeu, mas não disse nada. E quando ele ligou pela segunda vez, parece que a pessoa do outro lado da linha reconheceu a sua voz e disse: Hércules, e começou a rir, e em seguida desligou a chamada. Hércules me perguntou se eu estava trabalhando com mais alguém, e eu disse que não. Eu perguntei a ele se a voz era masculina ou feminina. Ele disse que era feminina. Então, ele não disse mais nada a respeito disso. E em seguida, me perguntou se eu queria receber os 5.000 reais. Eu disse lógico. Eu perguntei o que eu tinha que fazer. E ele disse que eu precisava buscar uma carga em Manaus e trazer de volta aqui em Pixuna. Disse a ele que iria consultar o Jubileu. E o Hércules me disse que ligaria de volta em meia hora. Perguntei ao Jubileu se ele topava ganhar 2.000 reais se fosse comigo em Manaus, buscar uma carga. Ele topou, claro, e ainda disse brincando que aqui no Amazonas estava ganhando muito mais dinheiro que em Minas. Assim que o Hércules retornou a chamada, eu disse a ele que topei. Ele me passou o horário para estarmos em Manaus amanhã, e também o lugar. E assim que eu voltasse com a carga, ele me ligaria falando o local para encontrarmos. Então, eu muito inocente, disse a ele: passa aí logo o local que eu vou te entregar a carga, pois essas estradas não têm sinal algum de celular. E ele disse que não, pois se eu e Jubileu fôssemos pegos, os nossos captores saberiam onde eles estavam. E além do mais, não deveria me preocupar, pois eles saberiam a hora de nos contatar. Bem, ia ser uma viagem difícil, pois de Pixuna até Manaus teríamos que seguir por estradas clandestinas e fazer várias viagens de balsa. Mas era fácil, a única coisa que tinha que fazer era buscar uma carga em Manaus e trazer para Ipixuna. E o resto do que o Hércules disse, eu não entendi foi nada, pois eu sou uma pessoa que mal sabe ler. Agora pensem em Jubileu, coitado, nem se fala.
ele era mais burro que uma porta. Bom, naquele mesmo dia, saímos de Ipixuna, em direção a Manaus. Outro detalhe que esqueci de mencionar era que as pessoas que me contataram também pagavam uma grana extra devido ao combustível gasto, que por sinal era mais que o suficiente. Bem, era uma quarta-feira e tínhamos que chegar até Manaus na sexta. Era um pouco mais de 1000 quilômetros a percorrer, então fomos sem pressa. E durante a viagem paramos em uma casa noturna chamada Maciço de Brasília. Eu e Jubileu fomos no intuito de se divertir e pegar a mulherada. Mas qual não foi a surpresa de Jubileu de encontrar ali a moça que estava com ele no dia que ele avistou aquelas criaturas? Sim, a mesma moça que saiu correndo e deixou Jubileu para trás. Ela estava tomando cerveja com o senhor, e assim que ela viu Jubileu, ela ficou pálida, parecendo que viu um fantasma. A moça se levantou e foi falar com Jubileu. Os dois ficaram conversando. Ela disse que trabalhava ali, naquela casa noturna. E na noite passada, ela saiu correndo porque estava com muito medo. Jubileu a questionou o que ela fazia em Ipixuna. E ela disse que a sua família mora lá. E enquanto eles conversavam, ela chamou Jubileu pelo nome. E ele ficou perplexo, pois em nenhum momento ele havia dito seu nome para ela. E na noite em que se conheceram, eles não tiveram tempo de se apresentarem. Jubileu a questionou sobre isso. E ela disse que me ouviu o chamar por esse nome. Bem, deixamos isso pra lá, e ela se apresentou pelo nome de Jane. Bem, Jane e Jubileu ficaram ali, se conhecendo e aproveitando a noite. Por volta das 4 da manhã, voltamos ao caminhão e fomos embora dali. E assim que esquentávamos o motor do caminhão, veio um homem e bateu na janela do caminhão. Ele se apresentou como Steven. Ele disse que ouviu a conversa de Jubileu com a moça, e que ela não se chama Jane, mas o seu nome verdadeiro é Jandira, e que não é nada bom o Jubileu se envolver com ela, pois ela anda com os caras perigosos. E muitos até dizem que são satanistas e estão envolvidos em coisas pesadas, até mesmo no desaparecimento de pessoas. Jubileu questionou o homem e disse: "Se todos sabem, por que ninguém ainda chamou a polícia?" O homem começou a rir e disse que o Amazonas é um lugar sem lei, e em seguida voltou para a casa noturna. Bem, acreditamos que era ciúmes, pois provavelmente ele inventou essa história porque deveria gostar de Jane, ou Jandira, sei lá. Demos partida no caminhão e seguimos viagem. Durante o trajeto, paramos em uma pousada para descansar um pouco. E de lá até Manaus, a viagem foi super tranquila. Bem, fomos até o local estabelecido, na hora estabelecida. Era um beco atrás do cemitério São Francisco. E às 15 horas daquela sexta-feira, parou uma van e saiu 2 homens dela. Eles vieram falar com nós e disse que Hércules já havia falado todos os detalhes da entrega e que eles mesmos colocariam a mercadoria dentro do baú do caminhão. Mas eu insisti em ajudar. E eles deixaram, para assim terminar o serviço mais rápido. O homem nos pediu para ter cuidado com as caixas, pois o seu conteúdo era pólvora negra. E nas outras caixas havia ácido fluorantimônico, cuja acidez é 100 vezes mais forte que o ácido sulfúrico. Em uma outra caixa, ele disse que havia nitrato de prata, misturado com enxofre.
Depois de carregar o caminhão, voltamos para Manaus. Mal sabia eu que estava carregando um caminhão-bomba, pois nunca na vida tinha ouvido falar em pólvora negra, nitroglicerina e ácido fluorantimônico. Enquanto estávamos em Manaus, Jubileu ligou para Jane, ou Jandira, e disse que estava com saudades. Disse também que estaríamos em Pixuna no domingo e queria muito vê-la. Ela disse que também estava com muitas saudades dele e perguntou aonde ele estava. A nossa operação era secreta, mas o burro do Jubileu disse a ela que havíamos ido buscar uma carga para um tal de Hércules. Ela queria saber de todos os detalhes, mas antes que Jubileu respondesse, eu rapidamente disse para ele calar a boca, pois estávamos em uma missão secreta. E o Hércules havia dito para não comentarmos isso com ninguém, pois se isso chegasse em ouvidos errados, poderíamos até sermos presos. A Jandira, do outro lado da linha, estava ouvindo tudo e perguntou por onde iríamos passar. E Jubileu, que era mais burro que uma porta, deu a ela a rota que iríamos fazer. Ela disse que estaria o esperando em Pixuna, mas assim que ele estivesse a uns 100 quilômetros da cidade, haveria sinal de telefone e que ele a ligasse. E ele disse que sim, que a ligaria sim. Bom, a viagem foi tranquila, e quando faltava 100 quilômetros aproximadamente para chegarmos, Jubileu ligou para Jandira. Era em torno de 11 da noite. Ela atendeu e os dois ficaram conversando, até o sinal de celular desaparecer. Depois de 30 minutos, enquanto passávamos por uma estrada de terra próximo a Forgoso, que dá de encontro com o rio Juruá. Bem, lembrando a todos que os lugares e nomes de pessoas que digo neste relato é real, pois assim quem está ouvindo não chegue a duvidar da minha pessoa, pois tenho certeza que alguns de vocês conhecem muito bem esses lugares, e talvez até essas pessoas. Voltando ao relato. Assim que passávamos por uma curva estreita, nos deparamos com alguns troncos de árvores no meio da estrada. Aquelas eram estradas clandestinas, que são muito usadas para o tráfico de drogas e de armas. Mas eu e o Jubileu não sabíamos destes detalhes. Eu e Jubileu descemos do caminhão para remover os troncos de árvores e deixamos os faróis acesos para clarear o local. E assim que estávamos quase terminando, os faróis foram ficando fracos, até se apagarem. E pouco antes de se apagarem totalmente, Jubileu jura que olhou em direção ao caminhão e viu a Jandira, ali parada. Em seguida, ouvimos um uivo estrondoso vindo da floresta, que rodeava a estrada. Rapidamente, que estávamos quase terminando, os faróis foram ficando fracos, até se apagarem. E pouco antes de se apagarem totalmente, Jubileu jura que olhou em direção ao caminhão e viu a Jandira, ali parada. Em seguida, ouvimos um uivo estrondoso vindo da floresta, que rodeava a estrada. Rapidamente, que estávamos quase terminando, os faróis foram ficando fracos, até se apagarem. E pouco antes de se apagarem totalmente, Jubileu jura que olhou em direção ao caminhão e viu a Jandira, ali parada. Em seguida, ouvimos um uivo estrondoso vindo da floresta, que rodeava a estrada. Rapidamente, que estávamos quase terminando, os faróis foram ficando fracos, até se apagarem. E pouco antes de se apagarem totalmente, Jubileu jura que olhou em direção ao caminhão e viu a Jandira, ali parada. Em seguida, ouvimos um uivo estrondoso vindo da floresta, que rodeava a estrada.
Rapidamente, que estávamos quase terminando, os faróis foram ficando fracos, até se apagarem. E pouco antes de se apagarem totalmente, Jubileu jura que olhou em direção ao caminhão e viu a Jandira, ali parada. Aquele disparo clareou tudo em minha volta. Em um rápido momento, eu pude ver nitidamente o que eram aquelas coisas. E sem sombra de dúvidas, eram lobisomens. Posso afirmar isso porque tenho vários amigos caminhoneiros que já avistaram essas criaturas nas estradas e me descreveram a sua aparência. Porém, eu nunca acreditei. Mas agora, a prova dessa história estava ali, na minha frente. Pude contar no mínimo 4 dessas criaturas, mas não dava para ver direito, pois eles pareciam se mover em super velocidade. Pois ao mesmo tempo que estavam em um lugar, na hora do tiro, pareceu que sumiram e depois reapareceram. Sim, eu não tinha dúvidas. Aquilo era uma emboscada. E aquelas criaturas estavam ali para nos matar. E pareciam brincar conosco. Nós não tínhamos a menor chance contra aquilo. Em meio àquela cena, eu fiquei imóvel. O ar estava pútrido. E ao mesmo tempo, subiu um fedor imenso de cachorro molhado. Peguei o meu isqueiro e acendi para ver se via algo. Eu não era fumante, mas sempre carregava um isqueiro comigo, pois eu e Jubileu às vezes queimavam baseado para nos manter relaxado durante as longas viagens. E pela luz do isqueiro, eu pude contar 4 daquelas criaturas. Um estava em cima do caminhão, farejando algo. 2 estavam na frente do caminhão. E o outro, eu só vi a sua silhueta, atrás de mim. Achei que aquela criatura fosse me matar. Mas em instantes, Jubileu buzinou o caminhão. A buzina do caminhão é ensurdecedora. Eu levei um baita susto. E olha que eu já estava em completo pânico. Bem, mas acabou que deu certo. A buzina assustou também aquela coisa. Jubileu gritou para que eu entrasse no caminhão. Eu não pensei 2 vezes e corri com tudo em direção ao caminhão. E quando eu estava a apenas 2 metros da porta do caminhão, uma das criaturas veio com tudo e me derrubou no chão. Aquilo saltou em cima de mim e veio com as suas presas afiadas em direção ao meu pescoço. Rapidamente eu coloquei o meu braço como escudo. E nessa hora, Jubileu já tinha ligado os faróis. E foi possível ver aquela criatura com mais detalhes. A coisa tinha o peso de um urso. E assim que cravou os dentes no meu braço, aquilo começou a sacudir a cabeça, como se quisesse arrancá-lo. E com toda certeza, conseguiria. Se não fosse o Jubileu fazer um disparo a queima-roupa na criatura. Aquilo deu um urro muito alto e correu para o mato, me deixando para trás. Tirei a minha camisa e fiz uma compressa no meu braço. Entrei no caminhão rapidamente e Jubileu deu a partida, e saímos dali. O meu braço sangrava muito, mas a minha principal preocupação era sair dali o mais depressa. Íamos a 40 km por hora, pois as estradas eram de terras e cheias de buraco, naquele suposto atalho. E se fôssemos mais rápido que isso, o caminhão poderia tombar. As criaturas estavam perseguindo o caminhão, e quando de repente começaram a pular em cima. O impacto daquelas criaturas fazia o caminhão balançar. Aquilo parecia cenas de filme de terror. Jubileu começou a buzinar intensamente, e as criaturas se afastaram. Parecia que os ouvidos da criatura eram sensíveis a barulhos. Bem, depois de 2 horas de estrada, chegamos a Ipixuna. Jubileu insistiu em me levar para um hospital, mas eu disse que estava bem
e voltamos para a pousada. Sinceramente, eu não via a hora de voltar para Minas Gerais. E ainda estava em pânico por tudo que havia acontecido. Chegamos na pousada por volta de 2 da manhã. A dona Lourdes estava na porta da casa. Ela disse que escutou um caminhão se aproximar e foi confirmar se éramos nós. E em seguida perguntou o que aconteceu com meu braço. Eu estava tão cansado que simplesmente não disse nada. Jubileu respondeu que eu havia sido atacado por um cachorro. Ela, num tom de sarcasmo, disse que tínhamos que tomar muito cuidado, pois ali na região havia muitos cachorros, e dos grandes. Eu entendi o que ela quis dizer com isso, mas ignorei e fui para o meu quarto. Nesta noite, Jubileu dormiu no mesmo quarto que eu. Ele colocou um cobertor no chão e se acomodou por lá mesmo. Ele não tinha mais coragem de ficar no caminhão. Bem, eu fui lavar o meu ferimento e tomei um susto, pois os ferimentos foram muito intensos. Voltei para o quarto e logo peguei o Jubileu no flagra, falando com a Jandira pelo telefone. Ele dizia a ela os detalhes de tudo o que aconteceu, mas eu tinha certeza que ela estava por trás de tudo aquilo. Eu e o Jubileu começamos a discutir. Eu disse a ele que foi ela que armou tudo aquilo para nós, mas estava muito cansado para falar sobre isso. Deixei isso para lá e fui dormir. Logo pela manhã, Hércules liga e disse que precisava da carga até as 8 horas da manhã. Jubileu disse a ele que era impossível, pois estaria me levando a um hospital, pois eu tinha sido ferido por um cachorro muito grande. Hércules imediatamente perguntou onde estávamos e passamos o endereço da pousada. Ele disse para não sairmos da pousada. Em 20 minutos, ele chegou em um sedã e com ele veio um casal. Este casal estava em uma van. Eles se apresentaram como Jucimeire e Jacinto. A Jucimeire parecia ter em torno de 30 anos e o Jacinto em torno de 40. Hércules pediu para ver o meu braço. E assim que tirei a compressa, para minha surpresa, estava bem pior do que antes. Já estava ficando roxo e dormente. Hércules rapidamente pediu para Jacinto e Jucimeire descarregar o caminhão e levar a carga. Jacinto e Jubileu esperaria na pousada até chegarmos do hospital. Bem, e assim fizemos. Entrei no carro do Hércules e fomos para o hospital. Assim que cheguei, imediatamente tomei vacina antirrábica. E também a vacina dupla DT, que é uma vacina tão segura e eficaz quanto a antitetânica. E além disso, tomei 16 pontos no braço. Durante a volta para a hospedaria, Hércules me perguntou o que tinha ocorrido de verdade, pois a minha vida e a de Jubileu corria perigo se realmente tivesse acontecido o que ele estava pensando. Então, sem hesitar, contei toda a verdade para ele. Hércules não parecia estar surpreso com a minha história, e durante todo o caminho ele não disse mais nada. Assim que chegamos na hospedaria, ele nos pagou 5.000 reais e disse que precisávamos ir embora naquele mesmo dia, antes do sol se pôr. Jubileu disse que ainda precisava encontrar uma pessoa, a Jandira. Hércules, muito surpreso, perguntou se essa tal Jandira era uma moça parecida com uma índia, de cabelos curtos e negros e pele morena. E dissemos que sim. E ele logo disse que com certeza a Jandira estava por trás de tudo isso que aconteceu com nós. Hércules nos perguntou
se depois de tudo que tínhamos visto, se agora acreditávamos em lobisomens. Eu afirmei que sim, e Jubileu também. E foi aí que o Hércules disse: bem, isso não importa se são lobisomens ou algum outro tipo de fera. O que importa é que essas coisas captaram o cheiro de vocês. E virão atrás de vocês ainda essa noite. Perguntei a ele como ele sabia disso. E ele disse: essas criaturas que atacaram vocês não são daqui. Eles vieram do Peru pela fronteira e pretendem se instalarem aqui no país se não forem impedi-los. As autoridades peruanas não sabem sobre essas criaturas e virão atrás de vocês ainda essa noite. Perguntei a ele como ele sabia disso. E ele disse: essas criaturas que atacaram vocês não são daqui. Eles vieram do Peru pela fronteira e pretendem se instalarem aqui no país se não forem impedi-los. As autoridades peruanas não sabem sobre essas criaturas e virão atrás de vocês ainda essa noite. Perguntei a ele como ele sabia disso. E ele disse: essas criaturas que atacaram vocês não são daqui. Eles vieram do Peru pela fronteira e pretendem se instalarem aqui no país se não forem impedi-los. As autoridades peruanas não sabem sobre essas criaturas e virão atrás de vocês ainda essa noite. Perguntei a ele como ele sabia disso. E ele disse: essas criaturas que atacaram vocês não são daqui. Eles vieram do Peru pela fronteira e pretendem se instalarem aqui no país se não forem impedi-los. As autoridades peruanas não sabem sobre essas criaturas e virão atrás de vocês ainda essa noite. Perguntei a ele como ele sabia disso. E ele disse: essas criaturas que atacaram vocês não são daqui. Eles vieram do Peru pela fronteira e pretendem se instalar agora. Graças às burrices de Jubileu, a matilha já deve saber de tudo. Hércules continuou dizendo: eu e o meu pessoal caçamos e extinguimos essas criaturas. Não recebemos nenhum apoio de nenhum órgão do governo para fazer esse serviço. Mas o cabeça da operação é o governador peruano Félix Moreno e outras pessoas de poder de dentro do governo peruano. Nessa hora eu já não entendi mais nada e pedi para Hércules por favor explicar melhor, porque eu e o Jubileu estávamos mais perdidos do que cego em tiroteio. Hércules deu uma risada e disse: vocês dois nunca, jamais deveriam saber de nada disso. Mas estou contando tudo porque temo pela vida de vocês e não quero me sentir culpado caso isso aconteça. Quando essa matilha começou a aprontar dentro do território peruano, as autoridades começaram a desconfiar de indícios de um grupo envolvido em magia negra, com poderes além da compreensão humana. Mas quando esse grupo soube que o governo estava em seu encalço, eles decidiram migrar para o Brasil permanentemente. E assim que chegaram em Tabatinga, descobriram que próximo a Ipixuna e a Eirunep morava essa rara feiticeira, capaz de realizar o ritual da lua. Esse ritual pode deixá-los 10 vezes mais forte. A matilha se encontraram com essa feiticeira e marcaram o ritual para a próxima superlua cheia, conhecida como Perigeu, daqui a 5 meses, que será no dia 19 de março de 2011. Nesse dia, a Lua estará a 4.000 quilômetros mais próximo da Terra. E quanto maior e mais intensa a Lua, maior os poderes serão concedidos para a matilha. A única chance minha e da minha equipe é de os matarem antes desse grande evento, pois se este ritual for realizado com sucesso, será impossível os matarem. Eles não deixarão esta região até esse dia.
Mas depois desse dia, eles pretendem migrarem para outras regiões, e principalmente para Minas Gerais, aonde vocês dois moram. Fiquei perplexo com tudo isso que estava ouvindo. Olhei para Jubileu e ele estava com a mesma cara de bobo. Provavelmente não estava entendendo nada do que Hércules falava. E provavelmente deveria estar pensando na Jandira. Perguntei a Hércules qual era o seu envolvimento com o governo peruano. E ele disse: eu e o meu grupo estamos fazendo serviço em troca de favores. Eu, com mais 5 pessoas, dos quais estão comigo, éramos traficantes. Estávamos sempre transportando drogas da fronteira peruana para o Brasil e vice-versa. Mas fomos pegos no Peru e entramos em conflito com a polícia peruana. Houve trocas de tiros e 3 do meu pessoal foram mortos. Eles tiveram reforços e conseguiram nos prender. E depois de longas investigações da Polícia Nacional do Peru, descobriu que eu e os meus homens já haviam entrado em conflito com membros da matilha por dívidas de drogas. E nós éramos os únicos que já tinham visto o líder da matilha, o Senhor Aquiles. Depois de alguns dias, a polícia nos levou para um lugar isolado. E lá encontramos o governador, o Félix Moreno, e outros de poder. Eles nos fizeram uma proposta de vir para o Brasil e matar todos os membros da matilha, em troca de nossa liberdade. E quando realizássemos esse trabalho, ganharíamos novas identidades e novos nomes, e teríamos uma nova vida. E essa missão é super secreta. Apenas o governador e outras pessoas de poder que sabem da existência da mesma. E para a polícia peruana, estamos mortos. E é isso o que vai acontecer se não acabarmos com a matilha, ou tentarmos fugir. A matilha tem 5 meses para se preparar para esse ritual. Porém, eu e os meus homens só temos mais 7 dias de prazo para os matarem e mandar foto da cabeça de cada um deles para o nosso líder, que nos monitora através dessas tornozeleiras, para que não fujamos. Quando voltei para a fronteira, recuperei parte do dinheiro perdido após a prisão. E ainda tenho o suficiente para pagar vocês dois por mais um favorzinho. Topam? Perguntei que favor seria esse, e como eu saberia se poderia confiar neles, já que eram pessoas muito ruins. E ele disse: olha, Robert, você não me conhece, e seja lá quem eu for, eu te garanto que eu sou mais humano do que as criaturas que te atacaram. Eu até te levei para o hospital, e estou aqui perdendo horas do meu precioso tempo com vocês dois. A partir do momento que vocês dois enfrentaram sozinho 4 das criaturas e conseguiram atirar em uma delas, e o seu amigo conhece a bode expiatória deles, vocês já estão mais que envolvidos. Podem até se negarem a me ajudar, mas se essas criaturas conseguirem realizar o ritual da Superlua, eles vão migrarem para Minas Gerais, e podem ter certeza que irão atrás de vocês, pois vocês atirou em um deles. E agora, eles acham que vocês estão junto com nós. E a matilha é um grupo bem unido. Quando mexe com um, se mexe com todos. Irão até o inferno atrás de vocês dois. Ou seja, vocês já estão envolvidos nisso. Ou me ajudam a acabar com eles, ou eles acabam com vocês. Eu já estava tremendo de tanto medo, e falei: Jesus, Maria e José, olha com que eu vim me meter. Com uma matilha de lobisomem procurada internacionalmente, e com traficantes criminosos. E o Hércules disse: esse será o último favor, e dessa vez pagarei a vocês dois 10 mil reais. Essa matilha sabe da existência minha e dos meus homens aos seus encalços. E agora,
suspeita que vocês dois trabalham diretamente para mim. Bom, primeiramente, quero que vocês dois finjam não saber que a Jandira é um deles. Deixem ela pensar que vocês não sabem de nada, pois assim saberemos onde e quando eles irão agir. E depois eu vou querer que vocês façam e simulem o mesmo trajeto da última viagem. Quero que eles pensem que vocês continuam trabalhando e trazendo carga para mim. E eu quero que a Jandira, de alguma forma, fique sabendo, pois assim eles armarão emboscada para vocês dois durante o trajeto. Eu disse a ele que poderia esquecer, pois jamais colocaria a minha vida em risco dessa forma. E ele disse: calma, calma. Toda a mercadoria que vocês trouxeram para mim é altamente explosiva. Um de nossos informantes me disse que eles costumam residir na mata. Eu tenho todas as coordenadas do lugar, e assim que vocês estiverem na estrada, eles irão atrás de vocês. E nesse tempo, eu e o meu pessoal colocaremos explosivos na toca deles. E dessa vez, eles vão imobilizar o caminhão de vocês, como fizeram da última vez. Mas assim que vocês pararem o caminhão, parte dos meus homens sairão de dentro do baú do caminhão, com metralhadoras, acabando com essas criaturas. Muitos deles com certeza irão fugir, e assim que chegarem em seus esconderijos, serão surpreendidos pelas bombas tóxicas de nitrato de prata. E isso servirá para os deixarem tontos e fracos. E é aí que os surpreendemos e os matamos. Trabalho fácil para vocês receberem 10 mil reais e ainda saírem como heróis. Bom, eu simplesmente topei. Aquele homem tinha uma lábia muito convincente. Parecia Jesus falando. Até o Jubileu topou. Estava com medo, mas uma coisa que o Hércules disse me tranquilizou bastante. É que aquelas criaturas eram muito fortes e ágeis, porém não eram nada inteligentes. E já ele era bastante estrategista. Jubileu continuou a conversar com a Jandira, pois precisávamos dela. E por volta das 6 da noite saímos com o caminhão. E no baú do caminhão estava Jacinto, Jucimeire e outro rapaz, que se chamava João Alves. Tínhamos que passar pelo mesmo percurso, para sermos emboscados novamente pelas criaturas. Mas dessa vez, eram eles que seriam emboscados. Antes de sair, a dona da hospedaria disse que não queria esse tipo de movimento em seu estabelecimento. E disse também que essa seria a nossa última noite ali. Eu disse que tudo bem, que amanhã pela manhã eu desocuparia o quarto e pagaria a ela os dias que fiquei ali. Ela não disse nada, virou as costas e entrou para dentro do estabelecimento. Quando ela caminhava em direção ao estabelecimento, o celular que estava dentro da roupa dela começa a tocar. Fiquei espantado, pois era o mesmo toque que eu coloquei no meu celular que havia perdido. Não sei se ela trocou o chip ou se estava o meu chip, mas a música que eu havia colocado estava na memória do aparelho. Fiquei observando se ela atenderia o telefone, mas assim que começou a tocar, ela apressou o passo e entrou para dentro da hospedaria. Isso me deu certeza que foi ela. Aquela mulher roubou meu telefone. Mas eu estava de saída e não poderia resolver isso agora. Entrei no caminhão e partimos. Do celular de Jubileu, eu liguei para Hércules e disse a ele que a dona da hospedaria estava envolvida e que ela deveria ser mais uma informante da matilha. Hércules me disse que daria um jeito nisso e que era para nós continuar com o nosso plano. Eu e Jubileu fizemos uma oração durante a nossa ida, para que tudo desse certo. Recarregamos os nossos revólveres e deixamos no porta-luvas do caminhão. O plano era simples, era esperar a Jandira ligar para Jubileu, e ele passar as informações
por onde estávamos indo, para que assim ela armasse uma emboscada. Já estávamos agoniados, quando de repente Jandira liga. E dessa vez ela pergunta se Jubileu não poderia passar no sítio dos seus patrões, que fica a 10 quilômetros do Seringal Santa Helena. Ela disse que costuma fazer serviços de diarista ali, e havia esquecido seus documentos pessoais lá. E ela precisava deles para uma entrevista de emprego na segunda-feira em uma loja ali, de Ipixuna. Jandira até nos ofereceu R$500 em dinheiro para fazermos esse favor a ela. E disse também que já havia avisado a sua patroa. E assim que chegássemos com o caminhão, eles saberiam do que se trata. Tava na cara que era uma emboscada, pois pelo que me lembro, ela também disse que trabalhava na casa noturna, que a encontramos outro dia. Mas como cair nessa armadilha fazia parte do plano, logo topamos. Jandira passou as coordenadas e seguimos caminho para o suposto sítio dos seus patrões. Foram 150 quilômetros de estrada de terra, e tínhamos certeza que era uma armadilha. E se essa emboscada não fosse durante o percurso na estrada, seria lá no sítio. Ligamos para Hércules e avisamos que tudo estava como planejado, e que a qualquer momento seríamos atacados pelas criaturas. Hércules disse que não perderia tempo, e estava indo com o resto do seu pessoal colocar os explosivos na toca das criaturas. Confesso que estava tremendo de medo. Mas também aquilo estava me dando um pouco de adrenalina. E eu estava bem empolgado. Depois de umas 3 horas, chegamos no tal sítio. Eu estava apreensivo. Esperamos no caminhão por uns 20 minutos. E nada das criaturas aparecerem. Então, Jacinto nos ligou de dentro do baú do caminhão e disse para pegarmos as nossas armas e irmos até a casa do sítio, que qualquer movimentação estranha que eles percebessem, eles já sairiam atirando. Eu disse para eles não atirarem até eu sair de lá, pois não queria ser atingido por bala perdida. Bem, lá fomos eu e o Jubileu. Entramos no sítio e batemos na porta da casa. Já estava com a mão no meu revólver na cintura, quando de repente uma voz feminina do lado de dentro pergunta se éramos os amigos de Jussara. Fiquei pensando, Jussara? Mas não era Jandira? Bem, respondi que sim. Então, uma mulher abre a porta e me entrega os documentos da Jandira. E para minha surpresa, nos seus documentos pessoais estava de fato escrito Jussara. Saí correndo dali até o caminhão e falei para o pessoal que estava no baú do caminhão ligar urgente para Hércules e avisar a ele que era alarme falso. Eles ligaram mais de 10 vezes, porém o telefone tocava e caía na caixa postal. Pegamos o caminhão e voltamos imediatamente. Fomos direto para onde Hércules estava indo, pois temíamos pelo pior. Pois se as feras não vieram ao nosso encalço, com certeza estariam lá, esperando Hércules e o seu pessoal chegar. Aquilo era um pesadelo, pois a Jandira havia armado uma armadilha em cima da que havíamos armado para ela. E com certeza ela sabia o que estávamos planejando. Mas como ela sabia disso? Ah, claro, com certeza foi a velha maldita da hospedaria. Agora tudo faz sentido. A desgraçada roubou meu telefone para tentar obter informações sobre mim. E naquele dia que conversávamos com o pessoal do Hércules em frente à hospedaria, com certeza ela deveria estar escondida, ouvindo toda a conversa. E quando ela disse que aquela seria a nossa última noite ali no estabelecimento, ela não quis dizer para irmos embora no dia seguinte. Ela quis dizer que morreríamos naquela noite.
Um ódio, junto com a adrenalina, me subiu à cabeça. Agora eu estava disposto a acabar com essas criaturas e depois meteria uma bala na cabeça da velha. Chegamos à meia-noite em ponto, no local onde supostamente Hércules teria ido. Eu e Jubileu estávamos carregando os nossos revólveres, enquanto Jucimeire, Jacinto e o João estavam com metralhadoras e também carregavam bombas de fumaça e nitratos de prata para deixar as criaturas lentas e cegas. Entramos na mata e procuramos Hércules e o seu pessoal por toda a parte. Encontramos uma trilha de mato quebrado recentemente e seguimos por ela. Depois de andar uns 3 km mata adentro, encontramos pessoas dilaceradas, cápsulas de bala e armas pelo chão. Tudo aquilo indicava que aqueles restos mortais pertenciam a Hércules e ao seu pessoal. Eu não podia acreditar que caímos em outra armadilha. O caminhão era a nossa única salvação, mas estávamos a 3 km dele. Então empunhamos firme as armas e fomos voltando devagar. De repente, uma voz de cima da árvore nos chama. Era Hércules. Ele desceu imediatamente e, apavorado, pediu para irmos embora dali. Ele disse que não dava tempo de explicar nada e o melhor a se fazer era sair dali o mais depressa possível. Começamos a andar bem atentos e logo começamos a ouvir uivos ao longe. Então, o medo tomou conta de todos nós e começamos a correr. E foi neste momento que algo em super velocidade passou correndo e arremessou o João para longe. Aquilo o arremessou longe e em seguida foi para cima dele, o dilacerando. Jucimeire pegou uma das bombas de ácido nítrico com nitrato de prata e atirou em direção à criatura. Essa bomba era bem explosiva e muito fumegante em contato com o ar. Os seus vapores são extremamente tóxicos e corrosivos. A substância tóxica se misturou com o nitrato de pólvora e queimou a criatura viva, que deu um gemido de dor e tentou correr, mas foi fuzilado pelo Hércules e pela Jucimeire, que estavam com metralhadoras. Em questão de segundos, aquela criatura que devorava o corpo do João estava morta. Porém, não era mais aquele demônio, e sim o corpo de uma mulher, com aparência indígena. Continuamos a correr em direção ao caminhão, e ao mesmo tempo ouvimos mais daquelas criaturas nos perseguirem pela mata. Começamos a atirar as bombas em direção dos barulhos, e de repente, por causa da fumaça tóxica, uma das criaturas sai do mato cambaleando. Então, começamos a atirar nessa criatura, até a mesma cair. Demos tiro suficiente para matar aquela coisa. Jucimeire se aproximou daquela criatura para atirar na cabeça e assim economizarmos balas. E foi aí que a criatura se levantou e começou a atacá-la. Não atiramos com medo de acertá-la, mas assim que a criatura deu uma brecha, mandamos bala, até que aquilo caiu novamente. E diante os nossos olhos, a criatura se transformou em um homem. Os ferimentos que a criatura fez a Jucimeire foram muito graves, e ela acabou morrendo. Jacinto e Hércules reconheceu aquele homem, e disse que ele era o Arquiles, o líder do bando. Continuamos a correr desesperados, em direção ao caminhão. E depois de 15 minutos correndo, avistamos o caminhão a uns 80 metros. E corremos o mais rápido que pudemos em sua direção. E foi aí que do mato saiu mais 3 daquelas criaturas, e infelizmente pegou o Jacinto. Dessa vez não pudemos fazer nada,
apenas continuamos a correr, em direção ao caminhão. Logo, nós três, eu, Hércules e Jubileu, entramos com tudo dentro do caminhão. O ligamos, e assim que demos a partida, duas daquelas criaturas começou a bater com tudo no caminhão. Arrancamos com tudo o caminhão, e uma das criaturas entrou na frente, tentando parar o caminhão. Aceleramos e passamos por cima, esmagando aquela coisa. Jubileu olhou pela janela e viu uma grande poça de sangue da criatura que atropelamos, enquanto as outras duas estavam lá, paradas, observando o caminhão. Jubileu colocou o revólver para fora da janela e começou a atirar. Em uma velocidade incrível, as duas criaturas desapareceram. Dali mesmo da estrada, já peguei o caminho para Manaus, e não quis nem saber de passar em Pixuna, para buscar os meus pertences que ficaram na hospedaria. Foram 2 dias de viagem e travessias de balsa até Manaus. E durante a viagem, o Hércules, que estava conosco, já estava bem mais calmo, e nos contou tudo o que aconteceu. Ele disse que quando ele e o seu grupo entraram na floresta, tudo estava calmo e tranquilo. Não havia nem sinal das criaturas. Mas assim que eles abriram as mochilas para pegar os explosivos, as criaturas começaram a sair do mato. Ele contou e disse que era 8 lobisomens, contra apenas 5 homens, incluindo ele. Todos ali começaram a atirar, mas era preciso no mínimo uns 20 tiros para derrubar cada um daqueles demônios. Foi um grande tiroteio e bombardeio. Eles conseguiram derrubar e matar 3 das criaturas. E foi aí que o Hércules percebeu que só havia ele e mais outro homem atirando. Daí, ele jogou a última bomba de ácido cítrico em direção às criaturas, e saiu dali correndo e subiu em uma árvore. E lá de cima, ele presenciou seu amigo sendo devorado vivo. E depois que todos haviam morrido, as 5 criaturas restantes começaram a cheirar o ar e olhar em sua direção na árvore. E ele jura que ouviu um daqueles demônios dar uma risada sinistra e demoníaca. Provavelmente, aquele lobisomem deveria ser o líder, o Aquiles. Hércules começou a querer desmaiar e quase caiu da árvore. Mas aí, rapidamente ele tirou a camisa e amarrou na sua cintura e na árvore, para caso ele desmaiasse e não caísse. Ele disse que as criaturas o ignorou, mesmo podendo pegá-lo facilmente, e em seguida entraram para o mato. Ele sabia que se tratava de alguma armadilha. Só estavam esperando ele descer para o emboscar. Bem, ele ficou ali, por umas 4 horas em cima da árvore, até nós aparecer. E ele só desceu quando teve certeza que éramos nós. Bom, se só haviam 8 criaturas, e eles mataram 3, e nós matamos mais 3 com o líder da Alcateia, então só ficaram 2. Provavelmente não houve continuidade do plano de ritual da Superlua. E essas coisas todas. No final das contas, Hércules conseguiu concluir a sua missão. Eu não gostava dele pelo tipo de pessoa que ele foi. Mas no final, até ficamos amigos. Meu relato parece um filme de terror. Mas no final de tudo, eu me senti um herói. Como se tivesse acabado de salvar o mundo. Bom, quando chegamos a Manaus, ainda tivemos que ficar lá por mais 3 dias. Nos despedimos de Hércules e essa foi a última vez que o vi. Bom, ele disse que iria arrumar um jeito de tirar a tornozeleira e desaparecer no mundo. E se ele tivesse sorte, a polícia peruana continuaria acreditando que ele estava morto, junto com seu grupo, pois o governador não estaria disposto a colocar mais pessoas atrás da matilha, já que a mesma não mais existe.
Nesses 3 dias que ficamos em Manaus, Jubileu conheceu uma moça de programa e se apaixonou por ela. Quando voltamos a Minas Gerais, ele continuou tendo contato com essa moça. E 2 anos depois, ele se mudou para Manaus, para viver com ela até os dias de hoje. No dia 19 de março de 2011, eu presenciei a Superlua, aqui mesmo de Uberaba, Minas Gerais. E pensei, será que existem outros grupos dessa criatura fazendo este ritual? Bom, isso eu nunca vou saber. Alguns anos se passaram e no final de 2015 eu fui lá em Manaus visitar Jubileu Cabeça de Vento. Eu não sabia onde ele morava não, mas não foi difícil achar. Pois quem é que não conhece o Jubileu? Boa noite. Onde é que é a casa do Jubileu? Jubileu? É. Não sei não informar não, senhor. Vamos lá, mas eu mostrar onde é a casa do Jubileu? Não sei onde é não, eu. Não vai não, mas eu. Não sei onde é não, sério. Bora lá. Se eu soubesse eu ia, mas senhor, sério, você estaria. Bora, cuida. Não, se eu soubesse eu ia, senhor. Não sei não onde é a casa do Jubileu não, senhor. Bora. Aquele homem que eu acho que ele sabe. Bora, mas eu mostrar lá. Vou lá naquele homem lá. Não, não vai não, não canto não. Vou lá, não. senhor. Hã? Senhor, deixa eu ir, senhor, deixa eu passar, por favor. O senhor não vai me bater não, né? Não, vou não, pera aí, vou não. Eu não sei onde é não, eu, senhor. Eu vou te levar lá, tá? Não sei onde é não.